Olá, continuando o nosso vídeo, parte 2 de hoje, falando das crenças, né? Como eu comentei com vocês, as crenças, elas são formadas ao longo da nossa vida. E eu gosto muito de citar, quando eu falo de crenças, o exemplo do peixe. Não sei se vocês já escutaram essa historinha, os meus coaches já. Então, a historinha é a seguinte: uma moça, ela casou-se, foi para a lua de mel e foi passar essa lua de mel num navio. E lá, naqueles jantares bonitos, aqueles banquetes, ela viu assim na mesa, muito bem posta, um peixe assado muito grande. E aquele peixe estava lindo. Ele tinha a cabeça, o corpo e a cauda, o rabo do peixe, né? E ela achou, nossa, que legal que fica ele assado assim inteiro. Por que será que na minha família nunca fizeram assim quando a gente assa peixe? E quando ela chegou contando todas as novidades para a mãe, ela perguntou por que quando a gente assa o peixe aqui, a gente sempre faz isso, a gente corta o rabo do peixe. Ela falou, sim, é assim que tem que ser feito, eu aprendi com a sua avó e é assim que tem que ser, o correto. Aí ela, não se dando, né, já com mindset de desenvolvimento, não se dando como satisfeita, foi conversar com a avó, ainda bem que ela estava viva. E a avó explicou, olha, eu realmente não sei porque ela te explicou dessa forma, eu corto o rabo do peixe, sempre fiz isso, mas porque eu não tenho uma forma maior, a minha forma é pequena. Então veja, muitas coisas a gente acaba funcionando na nossa vida extremamente programável de uma forma assim que a gente nunca parou, né, para avaliar se realmente isso ainda faz sentido a gente acreditar, ou a gente não para pensar. Aquilo que eu falei, a gente funciona muito no automático. E aí que é o perigo, né? A gente funcionar muito no automático e não parando para refletir muito antes da gente tomar as nossas decisões na vida. E aí a gente toma muita pancada mesmo, até ao ponto em que você diz assim, meu Deus, por alguma questão, aquela situação faz você parar e rever. E aí muitas vezes a gente acaba revendo e aprendendo na dor, né? E é onde a gente mais aprende é na dor. Mas o que que eu quero dizer com isso? Que é muito importante nós identificarmos, seja com o apoio de um profissional ou às vezes se autoanalisando, que muitas vezes a gente também não consegue porque a gente tem as nossas defesas, né, para não enxergar algumas coisas de outras formas. Mas sempre é melhor a gente estar com a ajuda do profissional para ver em que campos da vida eu estou tendo um mindset, um modelo mental rígido e que não está me levando para frente na vida. Eu posso ter um mindset de desenvolvimento em outros aspectos, mas em outros eu posso realmente estar me limitando. E aí, quando a gente fala de uma mente saudável, é uma mente que faz com que você tenha decisões e comportamentos na vida que sejam realmente positivos. Então, para isso, eu preciso ter consciência, aquilo que eu falei para vocês. Até a nós, o nosso nível de consciência hoje é muito pequeno. Por quê? Porque o ser humano ele tem 3% só da consciência desperta, para você ter uma ideia, é muito baixo. Então, realmente nós precisamos estar muito em autoobservação. E essa questão da autoobservação é muito importante, porque aí ela também, na hora que a gente está se relacionando com outras pessoas, é importante a gente estar no aqui e agora. Precisamos muito da nossa escuta ativa e respirar, prestar atenção no outro e antes de eu responder, eu entender um pouco mais o cenário. Eu digo que entre uma pessoa e outra são dois mundos diferentes, porque cada um foi formado com suas crenças, suas experiências, enfim, e são dois mundos tentando se conectar com linguagens diferentes. Então a gente sempre tem uma lacuna entre o emissor e o receptor. E quanto mais você estuda o terreno, você diagnostica, faz perguntas antes de emitir uma resposta, digamos, mais sucesso você vai obter.
nos relacionamentos, porque menos conflito você vai ter, porque normalmente as pessoas, um tá dizendo uma coisa, o outro tá entendendo outra. Por quê? Porque tá passando pelo seu filtro, né? O seu filtro mental. E aí o que que acontece? Você fala A, eu passo no meu filtro, eu entendo B, aí isso já me gera todo pensamento, ele vai para o nosso fisiológico. Isso vai para o nosso sistema hormonal, que ele vai gerar ou uma adrenalina, um cortisol, uma serotonina. Suponhamos que gerou uma adrenalina, um cortisol, eu fiquei braba. Aí o que, que vai acontecer? Vai me gerar um estado emocional, né? Brabeza, e consequentemente o meu comportamento vai estar sendo emitido com esse estilo de brabeza. E aí se diz assim, puxa, mas por que, que ela ficou brava? Eu falei uma coisa tão simples. Não era isso que eu queria falar para ela, mas passou no meu filtro e aí já viu, né? Cada um com seu modelo mental. E aí se diz assim, pá, mas o maior problema hoje em dia do ser humano, da nossa humanidade, é a comunicação. Claro, porque somos pessoas completamente diferentes, né? Modelos mentais diferentes. Então aí, para amenizar isso, esse abismo entre as pessoas ou essa lacuna, nós precisamos muito estar no aqui e agora, utilizar muito da conexão, perceber o outro através do olhar, dos seus gestos, das suas palavras, entrar em sintonia com essa pessoa, muitas vezes quebrando o gelo antes de entrar em determinados assuntos, né? Fazer com que a porta da mente dela se abra para ela ouvir você, para ela te aceitar, para daí num segundo momento você começar, né, a entender melhor o que, que essa pessoa está querendo dizer, para daí você responder. Isso tudo é muito rápido, viu, gente? É questão de segundos, é treino. E isso é muito legal, é muito interessante porque, digamos assim, resolve muito em termos de conflito. Então, uma mente saudável é uma mente que ela também não é só autocentrada, não está centrada só no seu mundinho, né? Ela procura entender o mundo do outro. Eu vou também fazer a parte 3 agora do vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso e eu novamente não vou conseguir passar para vocês. Já continuo.